Olá, boa noite. Boa noite. Segunda-feira, como a gente tá tendo todas as segundas, né? Uma live às 8h30 da noite. Hoje eu tô muito feliz que eu vou falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a introdução alimentar, né? Mas que na verdade a gente tem que olhar com um outro contexto, né? Eu sempre digo que introdução alimentar não é só introduzir os alimentos para o bebê, é apresentar, né? E aí eu vou convidar a doutora Pérola para vir falar aqui com a gente, que é uma pediatra, que tem um olhar todo especial para essa fase de aprendizado alimentar. Deixa eu já chamar ela, então. Esperar um minutinho. Olá, Oi, boa tudo noite. bem? Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Tô escutando bem. Tudo tranquilo. Eu tava, não sei se estava escutando, mas eu estava falando aqui que eu acho que é uma live muito especial para mim, porque é um assunto assim que eu amo de paixão, né? Eu acho que é o que me move assim, essa fase, né? E aí quando eu comecei a ler as suas publicações sobre a introdução alimentar no seu Instagram, eu pensei, digo, gente, é isso, né? Não sou eu que tô falando, mas é igual o que eu penso, então foi muito legal, assim, né? É muito bom a gente encontrar É, profissionais com a sim, é mesma legal encontrar a visão. tribo, né? Uhum. É muito. Que bom que você aceitou o convite, estou muito feliz. Estou feliz também de Pérola. estar aqui, porque é um assunto que eu gosto demais. Ai, que legal, que bom. Né, acho que a gente estava conversando já um pouquinho, mas o quanto a gente precisa sair dessa linha, né, tradicional de pensar da introdução alimentar com aquelas regras, né, de o que pode, o que não pode, qual a quantidade ideal, qual o horário que eu tenho que oferecer, né, como é que eu vou Tudo engessado, preparar, né? uhum, isso aí, e ter um olhar mais amplo, né. Então conta pra gente, assim, né, como que tu trabalha essa fase, assim, com a visão do pediatra mesmo, né, a importância desse olhar mais amplo nesse momento, né, do que simplesmente prescrever ali, né, a lista de alimentos, né, e como se isso fosse o mais importante da história, né? Sim, na verdade, todo o meu atendimento, ele é muito baseado no desenvolvimento infantil, né? E a introdução alimentar, para mim, é apenas um pedacinho desse processo que o bebê vai passar no primeiro ano de vida, né? Que é um ano que é muito especial porque a gente vai ter o aprendizado aí sensório-motor, a gente tem integração daqueles reflexos do bebezinho, e a grande importância da introdução alimentar é que a gente ajude essa criança a dar esses passos no desenvolvimento, né? Porque comer, se alimentar, aprender a comer é uma das coisas mais complexas que existem e ela vai acontecer um aprendizado da infância inteira, não é introdução alimentar. E as Uhum. pessoas acham que, né, o bebê ali começando a comer já tem alguma conotação de ele come bem, ele não come bem, ele gosta disso, não gosta daquilo. E essa conotação para o bebê é zero, ele nem tem ainda ferramenta cognitiva para ter esse tipo de aprendizado, de entendimento. Então, a introdução alimentar não é sobre comer. O bebê até come na introdução alimentar, mas ela não é sobre comer. Ela é sobre É, formar bases sensório-motoras para que essa criança, durante a infância, aprenda a comer e crie habilidades para ser um comedor competente. É sobre uhum. isso, não é sobre comer meia bananinha
e um almocinho, não é sobre isso. Se começou por frutas, começou por legume, isto não é introdução alimentar. Isso é irrelevante dentro de todo um contexto de aprendizado do bebê. Tu sabe que de falar, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Que esse termo já remete uma coisa meio estranha, né? Porque é introdução alimentar. Então já fica com a ideia de que tu tem que introduzir, né? Então o comer se resume ao engolir. E na verdade o aprendizado do comer é, nossa, é além disso, né? É o compartilhar a refeição, é a habilidade, né, das mãos que vão, né, se desenvolvendo. Então, o engolir é o de menos. Eles sabem engolir desde o útero já, né? Eles engolem. Então, o Exato, objetivo exato. O não é esse. aprendizado da mastigação, não, né? O aprendizado da mastigação é importantíssimo durante a introdução alimentar. Então, se o bebê não tiver estímulo para que essa língua tente quebrar o alimento dentro da boca, diferente de outras habilidades, o cérebro vai fazer podas, né? Então, se ele não está usando a mastigação, esse cérebro vai cortar vias musculares, né? Que fazem esse bebê mastigar bem, e a gente vai ter um problema sim, né? Então, alguns detalhes são muito importantes porque eles podem desencadear desafios, problemas alimentares no futuro, porque essa criança não teve o estímulo, né? Ficou muito nessa preocupação de comer a quantidade, em texturas muito monótonas, em alimentar o bebê passivamente, né? Que a introdução alimentar acaba dando essa ideia de que o bebê tem que ser alimentado, tem que comer, né? E às vezes ele fica com aquele contato com a textura sempre a mesma, monótona, um purê, um purê, um purê, tudo amassadinho, tudo raspadinho, e ele não vai ter o desenvolvimento motor necessário, né, para depois, mais para frente, ter a capacidade de mastigar a comida, de mastigar os alimentos. Aí a gente tem realmente uma dificuldade. A memória motora das janelas de aprendizado, né, ela vai acontecer ou não, dependendo do estímulo. Eu sempre comparo com a janela da linguagem, né? Então, quando é a época da criança aprender a falar, eles aprendem a falar super rápido, vai aprender a língua mãe com perfeição, como a gente está aqui falando português. Se for mais de uma língua ao mesmo tempo, eles aprendem duas ao mesmo tempo, né? Mas se a gente deixa para aprender uma outra língua na idade adulta, você vai falar com sotaque, você vai falar com dificuldade, né? Porque falar também é uma memória motora, onde vai estar a língua, né? Que movimentos eu vou fazer, né? E a mastigação funciona exatamente da mesma forma. Então, se a gente não apresenta, né? O estímulo que é a textura, se a gente não deixa essa criança explorar a variedade de texturas, né? Pedaços diferentes dentro da boca, ela não vai ter essa memória muscular e pode ter dificuldade para mastigar no futuro, né? Então, eu falo, é a grande experiência cerebral para esse bebê fazer arquivo, né, de textura, fazer arquivo de temperatura, de todo sensorial, de cheiro. Por isso que é muito importante deixar o bebê colocar a mão, muito mais. Eu falo, é muito se comer, comeu, se não comeu, ótimo. Lembrar que o leite, né? É o principal alimento até 1 ano de idade, seja leite materno ou seja a fórmula infantil. Então, essa criança não está desnutrindo, não está, né, passando fome, não está em urgência de um dia para outro de comer, né? Até 6 meses e sinais de prontidão, lógico, não estava se alimentando e no dia seguinte precisa se alimentar, senão vai acontecer alguma coisa. Não, né? Não faz nem sentido. E na verdade, isso que eu acho que é interessante, né? Porque a gente fala, mas eu acho que a gente ainda fala pouco, né? O quanto aquele bebê a gente não precisa focar na quantidade. Porque como o foco grande é na quantidade, é óbvio que um bebê que recebeu uma papinha batida ou muito esmagada vai comer mais, né? Mas isso não quer dizer que é melhor, né? Mas a angústia materna Não é. né? De que ele nunca vai comer. Sim. Com 6 meses e um dia ele não comeu, então quer dizer que ele nunca vai comer, né? E esquece que é um processo. Ele não bebe água. O meu bebê tá com 6 meses e 1 semana ele não bebe água. Nossa, ele começou a ter contato agora com a água, nem deu tempo, né, para falar que ele não bebe água ou ele não come, né? E essa angústia
pode fazer com que essa criança desenvolva realmente problemas. Então, como você descreveu bem, muitas vezes na angústia de fazer a criança comer, você está alimentando ali de forma passiva, né? Enquanto o bebê está ali meio aleatório, ele come, Aham. mas daqui a pouco ele vai parar de comer, porque você não gerou aprendizado. E é muito comum. Toda vez que eu abro o box, ai, meu bebê tem 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, parou, não está comendo nada, porque se a gente entra em um outro momento do aprendizado cognitivo da criança e a gente não construiu essa base sensorial, né? Essa base mastigatória para a criança comer, ela vai começar a ficar seletiva e a seletividade ela aparece lá na frente. Enquanto você está distraindo um bebezinho, né? Eu sempre Dificilmente digo, ele né? vai deixar de comer, ele acaba comendo ali, mas Eu falo para as mães que se tem um momento que é para o bebê não comer, é agora, é né? É no agora. início, né? Então agora é o momento que tu não vai ter esse, né? Tu não vai conseguir ter esse controle de quantidade, a gente nunca vai ter, mas as mães ficam muito angustiadas, né? Porque só comeu tantas colheres, ou quando as mães resolvem, né, aderir à abordagem mais autônoma, mais do BLW, que daí a gente realmente não tem noção de quanto um bebê come. Mas é o momento, é agora. Quanto mais livre ele estiver agora, mais lá na frente ele vai aceitar bem os alimentos, né? Mais base ele vai ter para quando for a hora de iniciar realmente um aprendizado alimentar mais organizado, né? A noção de refeição, a noção, né, de toda essa dinâmica de comida mata fome, que as coisas são de Uhum. comer, é um aprendizado que é lá na frente. Se você não construiu a base, pode ter certeza, o nosso aprendizado é em escada. Então, se o degrau anterior está ruim, o Uhum. próximo também, aí você começa a adaptar, aí a gente sabe que podem vir os distratores, aí você começa a colocar, né, o celular para distrair a criança, você começa a fazer chantagem, você começa a fazer troca e vai virando uma bola de neve, né? E muitas vezes depois, quando a gente vai avaliar uma criança, né, de 1 ano e meio, de 2 anos que não come, são crianças com várias dificuldades por justamente não ter tido oportunidade de explorar os alimentos, né? Uhum. Todo mundo já viu uma criança que não consegue mastigar, eu tenho certeza, né? Aquela Uhum. criança da papinha, que aí com É. 2 anos, no churrasco da família, alguém dá um pedaço de carne para a criança e a criança só sabe fazer movimentos, né, verticais. É. Acho que aqui deu uma travada. Eu tô te escutando bem. A criança, aquela criança. Tá escutando? Uhum. Sua Sim. imagem travou aqui para mim um pouquinho, né? Então, aquela criança, né, que pega o pedaço de carne e fica Uhum. tentando esmagar no céu da boca e aquilo cresce dentro da boca, aquela criança está cuspindo a carne, né? Aí vai ser na bola de neve. Então vamos bater. Ela só come carne moída, só come a sopa. E aquilo vai Uhum. limitando, e a criança vai entrar numa idade que cognitivamente é mais seletiva, vai escolher Uhum. aquela criança que depois vai ter problemas muito mais sérios e essa criança não consegue mastigar, essa criança não desenvolveu a musculatura necessária, essa criança não teve contato com uma variedade de texturas, né? A gente já viu Às muita vezes nem criança com ânsia, tolera, né? todo mundo tem na Textura. família. A criança que Uhum. tem ânsia se morde a cebola e faz creque, a criança Uhum. que tem ânsia com, sei lá, com qualquer textura e vai lá e vomita, e realmente vomita, porque essa Uhum. criança não teve o contato com essa variedade, né? E a preocupação foi dar aquilo ali de forma passiva, geralmente na textura monótona, depois é um trabalhão para consertar. E nunca, eu falo, nunca vai ficar perfeito, igual quando você, né, aproveita a janela de oportunidade do desenvolvimento da criança para formar a base. O olhar tem que ser em formar uma base sensório-motora para que mais para frente essa criança mais velha consiga comer bem e a gente passe pelas outras fases, né, lidando com a refeição de uma outra forma, mas não porque a criança não consegue mastigar, ou não porque a criança tem ânsia com tudo, porque realmente ela não consegue lidar com textura, não consegue lidar com temperatura, não consegue lidar com cheiro, né? Ficou com uma questão aí na integração sensorial, porque não teve oportunidade de explorar.
né? Isso é muito mais complicado Tu de sabe resolver, que sendo que a gente não está com pressa. A criança já é. mama, a criança já toma leite, né? E Uhum. está bem nutrida com isso. É. Tu falou da questão da linguagem, né? Eu uso de exemplo sempre também o processo de caminhar, né? Porque um bebê que de um dia para o outro não sai caminhando, né? A gente não tira o bebê do chão e diz agora caminha, né? Agora caminha sem cair, ó. Chegou tua vez, tá com 1 ano, tem que sair caminhando, né? É, Então não é, agora deu é, 10 meses, tem. tem que sair já A dando gente alguns não faz. passinhos. A gente não faz isso com o caminhar. Por que, que a gente insiste em fazer isso com o comer? Né? Então, nem todos os bebês caminham com a mesma idade. Por que, que todos os bebês têm que comer com a mesma idade? Né? E aí, comer nesse Exatamente. sentido amplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda a gente precisa, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, assim, né? É importante a gente olhar para o bebê, né? Em vez de olhar lá para o cardápio, para o manual, olha para o teu bebê, né? O que ele está desenvolvendo, né? Quais são as habilidades que ele tem? Como é que ele interage com a comida, se é oportunizado para ele esse contato, né? Então Sim, tem como que a bebê. gente vai inserir essa criança na nossa alimentação? Porque a gente vai ser referência para essa criança aprender, né? Não Uhum. adianta colocar no cadeirão e a comida na frente, querer que a criança come, ela não tem referência nenhuma no que está acontecendo, né? Como se fosse Então, uma para plateia água, né? ali Eu já que vai vi ali em algum acontecer. momento passar, não toma água. Gente, não tem um bebê que você não esteja tomando água que o bebê não tenta pegar. O Já copo que desde tu os tá 5 meses tomando, já né? está fazendo isso. É, é isso. Exatamente, porque a criança ela aprende por imitação e aos 6 meses, né, é muito importante que ela tenha esse referencial e a gente não precisa fazer nada, na verdade. Então, se você está É. comendo sem forçar lá do seu jeito, a criança ela vai tentar participar de alguma forma, assim como a água, né? Você pegar o copo, ficar colocando, né, na criança toma água, toma não, vai tomar. Agora faz assim para ver se a criança não, você não vem com a mãozinha assim para pegar da sua boca. Pega do copo que você tá tomando, né? Não tem. Então a Tu gente é o sabe, referencial de refeição para a criança também. Então, colocar a criança para explorar junto no momento onde ela está acordada, está interessada, né? Fixar horário igual tinha antes. A época que eu nem faz, quando eu era pediatra residente, era horrível. Tinha esse negócio pronto. Começava às uhum. 10 horas da manhã, aí 10 horas da manhã o bebê tá O bebê tá dormindo. dormindo. Aí você vai acordar o bebê para dar a frutinha raspadinha. Não É, é. Não tem que seguir vai horário de aprender. parede. Tem que seguir o horário Tem do que incluir bebê, a né? criança que está interessada, né? Você É. vai, lógico, dar o alimento num formato, numa textura, num tempero que seja adequado para a criança, mas vocês vão comer junto, você vai inserir a criança que está curiosa na sua refeição. E é Tu... outra coisa que tira um pouco o peso, né? De fazer separado para a criança. Não, Uhum. todo mundo vai comer junto, né? Uhum. E você vai colocar ela nas refeições que ela está interessada, enfim, um dia ela vai comer, outro dia ela não vai comer, vai querer só mamar e assim vai. Só que a gente aproveita, o aprendizado só acontece se estiver gostoso para a criança. Uhum. Uhum. Tu me fez lembrar de uma coisa que eu achei muito interessante, assim, né? Quando eu comecei a estudar e ver esse assunto com um olhar mais amplo, né? O que a maioria das vezes a gente vê, né? É aquele bebê que está ali sentadinho, né? Recém aprendeu a ficar sentado. Aí ele está ali sentado no tapetinho, brincando com um brinquedinho, né? Descobrindo uma coisa nova. E aí vem o adulto, simplesmente pega ele, leva para uma cadeirinha, prende numa cadeirinha, coloca o cinto, larga uma bandeja em cima e fica de plateia para ver o que aquele Exato. bebê vai comer, né? Então, se imagine nessa situação, né? Se Então, coloque no lugar do bebê, né? então não custa ir conversando com o filho, né, com o bebê, levar ele na cozinha, pegar a fruta na fruteira junto, descascar na frente, apresentar o alimento para aquele bebê e oferecer, né? Que é diferente de dar comida para um bebê, né? Sim, bem diferente. Eu vou só fazer um pedido para quem quiser mandar alguma dúvida, de repente colocar na caixinha de perguntas ali embaixo, porque senão, assim, passando nos comentários, a gente acaba perdendo.
A gente se Então, assim, perde, né? Ó, tô é, vendo aqui, da água o pessoal já tá comentando, né? E é é, verdade, a gente tá tomando água, o bebê fica super. É assim que aprende. Então ele vai ficar curioso se você estiver comendo também e ele estiver ali pertinho ou estiver no colo. Dificilmente um bebê não tenta participar super interessado, né? Mas é, nessa situação que você tirou ele de uma atividade, ou o bebê estava dormindo, ou o bebê está com fome, né? Ele não tem a aham, conotação de refeição que a gente sim, tem. Então, uhum, ele não vai comer porque ele está com fome, ele vai ficar irritado, ele vai querer o uhum. peito, ele vai querer a mamadeira, né, o leite, enfim, o que ele já está acostumado a tomar, e ele não vai querer explorar, ele está com fome, fome é leite para ele. Por um bom E tempo vai ser leite. eu fico sempre, eu acho muito, eu acho que eu sou meio maluca, porque eu fico me colocando no lugar desse bebê, né? E aí eu penso, aquele Sim, bebê que sempre. tá, aquele bebê que tá chorando, resmungando, de fome, e aí a mãe vai lá e pensa, não, mas eu vou dar uma frutinha que ele vai se acalmar. Certo bebê pensa que a mãe tá maluca, né? Porque, tipo, poxa, eu fiz isso 6 meses, eu chorava e ganhava mamar, né? Resmungava e ganhava mamar, e agora eu tô aqui, Exato. sentado numa cadeira, né? Então, eu acho interessante, assim, a gente se colocar no lugar do bebê mesmo, né? Como se fosse um. Sempre, não para introdução alimentar, né? Para tudo, para tudo. A gente, né? Isso é empatia. A gente tem que ter empatia com o bebê. Não tem outra forma. A gente tem que se colocar sempre no lugar, entender qual que é a capacidade cognitiva dele naquele momento, qual que é a necessidade desse bebê e como que a gente pode ajudar ele passar por todos esses aprendizados, inclusive o aprendizado alimentar, né? O aprendizado alimentar começou lá atrás, quando a gente Uhum. deu peito, quando deu bastante colo, pele a pele, tudo aquilo que eu falo demais, né? Todos os dias aqui, né? Que estímulos são interessantes da gente dar para o bebê. Esses estímulos corretos vão ajudar esses reflexos do bebê integrarem, ele vai ter o desenvolvimento motor correto, e se a gente vai respeitando esse desenvolvimento, isso vai ser protetor e vai ser um estímulo para que a introdução alimentar seja mais tranquila. Então é um contínuo, a introdução alimentar já começou lá antes dos 6 meses. A gente espera os Uhum. 6 meses e os sinais de prontidão para segurança do bebê, Uhum. né? Então é isso que a gente está esperando, mas a gente já está construindo a escada, esse degrau, desde que o bebê está ali com 1 mês. A gente já está construindo esse degrau para chegar no da introdução alimentar, né? E assim por diante, os próximos aprendizados. Então é um contínuo. A gente tem que ver o desenvolvimento do bebê como um todo. Começa lá atrás a introdução alimentar. Uhum. Uhum. E eu sempre falo, né? Ninguém para de comer quando o bebê nasce, né? Então a família continua comendo dentro de casa e o bebê vivencia aquilo desde sempre. Só que chega um Sim, momento que ele está apto a participar disso também, né? E aí que vai da nossa oportunidade de deixar o bebê participar, né? Porque muitas vezes a gente acaba ou antecipando, né? Ou às vezes não dando as oportunidades que o bebê já tem habilidade, né? Então sim, o bebê já está apto a manipular o alimento, mas ele não tem oportunidade, né? Porque, enfim, é só um bebê, né? Não se tem essa confiança, assim, né? Nesse bebê. exatamente. Deixa eu ver se alguém colocou alguma perguntinha aqui. Acho que a gente pode começar Ó, já a responder, né? aqui, ó, tem uma boa, ó. Acho que todo mundo vê as perguntas, né? As dúvidas, assim. Bebê com 7 meses e ainda não senta sozinha. Eu acho que é uma pergunta Então, interessante. exatamente, a gente vai avaliar de uma maneira geral o desenvolvimento motor da criança, né? Porque o sentar, o sozinho, o sem apoio nenhum, aquele bebê que senta muito bem e que fica brincando sentado, né? O sentar sem apoio ao redor dos 9 meses, né? O que o bebê precisa fazer para a introdução alimentar é ter estabilidade de tronco, né? Aquele Uhum, bebê que consegue ficar um tempinho, né? Consegue pegar o neto, que no começo não vai ser a comida, né? Então, tem um vídeo que eu sempre coloco nos meus stories, né? De uma menininha
que em 4 dias evoluiu, exatamente para ela pegava um mordedor e levava na boca. Né? Uma semana antes de fazer 6 meses, ela caía para trás, a hora que ela colocava aquilo na boca. Depois ela conseguia ficar um pouquinho. É essa estabilidade, né? Então é o sentar com apoio, porque essa criança não vai ficar sentada sozinha, né? Se com 7 meses essa criança não tem nenhuma estabilidade de tronco, né? Qual que é o motivo? Foi um prematuro? Não foi? Tá com uma habilidade pode ser avaliada isolada, né? Então, Sozinho. muito comum. Ah, meu bebê não faz isso, tá normal, não faz aquilo. O desenvolvimento ele é global, né? Como que estão, como que esse bebê integrou esses reflexos? Quando que esses reflexos sumiram? Como que está evoluindo de uma consulta para outra, né? O acompanhamento pediátrico nisso tudo, ele é muito importante, porque a gente já tá, que nem eu falei, você não tá cego para o bebê e de repente com 6 meses você vai olhar se tem prontidão para comer. Todo mês você está avaliando, né, como que está essa evolução do bebê. Isso jamais tem como a gente fazer pelo Instagram ou por um box, né? Então o bebê tem que estar sentando bem com apoio, né? Isso em consulta avaliado pelo médico junto com todo o desenvolvimento motor global, tá? É assim a gente vai poder começar a introdução alimentar. Não que a gente não vai começar a alimentar essa criança, mas uma criança com atraso, ela precisa ser estimulada. Aí a gente já vai trabalhar numa equipe multidisciplinar. A gente vai falar com a fono, a gente até pode começar numa alimentação que seja, enfim, em papa, né, com alguma assistência para a criança, mas a gente vai trabalhar em equipe se a criança tem qualquer tipo de atraso. E isso jamais é responsabilidade da mãe, né? Não é a mãe que tem que saber se o desenvolvimento motor da criança está correto ou não. E na verdade, tu falou a questão da prematuridade, né? Também, né, apesar de ser recomendação, né, a gente ainda recebe muito paciente, né, prematuro, ali de 32, 33 semanas, e que não se conta a idade, né, se conta só a Isso, não faz a idade idade corrigida. cronológica ali, né. E aí Não. tu imagina que é um bebê de 4 meses, talvez. Exato, Né, que não. não vai ter. Então, isso é importante, assim, né. Então, não ser o caso, né, dessa pessoa que comentou aqui, mas fica já né, a orientação para todo mundo, assim, né? O quanto é importante Sim, a tem várias individualidade. coisas que a gente vai levar em conta muitas coisas, né? E quando é prematuro, então, é uma situação totalmente diferente. Até porque prematuro, não tem só prematuro, tem o prematuro extremo, tem o prematuro ali que foi de 28 semanas, tem o prematuro tardio que foi de 36. Então, prematuro é um leque, assim, às vezes me perguntam também em box, ai, meu filho é prematuro. Gente, prematuro não quer dizer nada para mim. Tem tantos tipos de prematuro que tiveram com histórias completamente diferentes, com estímulos totalmente diferentes, né? E muitas vezes, em questões sensoriais, o prematuro pode ter bastante dificuldade Já na tem toda introdução uma. alimentar por Já conta carrega de todo estímulos dolorosos que a criança teve na UTI, se foi entubada, se não foi, se ficou com catéter. Criança que teve muita dor, muita dor, muita dor nesse começo, pode ter uma série de problemas e aversão. Então, você vai lidar totalmente. Nunca vai ser essa orientação básica da introdução alimentar. Essa criança precisa de trabalho em equipe transdisciplinar, né? Nem vai ser o pediatra que vai decidir sozinho. A gente vai conversar com a Nutri, a gente vai conversar com a Fono, a gente vai conversar com a TO. É um trabalho em equipe para a gente fazer o melhor para essa criança e para a gente estimular. Né? Nunca vai ser o foco em a gente enfiar uma comida goela abaixo de qualquer jeito, que seja por sonda. A gente vai fazer exatamente o que a gente quer fazer com os bebês saudáveis, estimular, né, a parte sensorial para ele integrar tudo isso, estimular a parte motora para que ele tenha capacidade de comer e participar das refeições um pouquinho lá para frente. E tu falou da prematuridade, enfim, né? E. Ai, me fugiu o que eu ia falar agora. De novo. Que a gente estava falando dos prematuros, né? Ah, lembrei. E como tem também toda uma carga emocional daquela mãe, daquela família diante de um bebê prematuro, né? Da questão do ganho de peso, Sim. né? Então, que passou lá na UTI, né? Que toda a graminha comemorada que o bebê ganha. E isso vem um pouco também carregado para a introdução alimentar, né? De Muito. comer,
né? Que é uma questão de sobrevivência, né? Então, um bebê que não aceita comida gera todo um imaginário, né, materno, que a gente tem muito, né? Gera toda uma frustração maior, né? Então, eu acho que bebês prematuros precisam de uma atenção muito especial, assim, né? Nesse momento, assim, de alimentação. Assim. Sim. Eu coloquei a pergunta do engasgo, porque eu acho que se a gente não falar de engasgo, a gente vai ser expulsa da live, porque eu acho que é uma das perguntas mais questionadas, né? Quando a gente fala, então, de Sim. dar autonomia para o bebê comer, deixar o bebê botar o alimento Uhum. na boquinha, né? Eu acho que instantaneamente surge, né? Imagina, então, sua posição aí como pediatra na questão dos engasgos, né? Onde o bebê está autônomo no comer. Isso. Quando a gente fala em sinais de prontidão, a gente está pensando justamente nisso, tá? Quando a gente vai alimentar uma criança que não está pronta para comer, risco de engasgo, né? Então, um bebê que está pronto, ele vai estar pronto também para lidar com aquela comida dentro da boca, né? Existe risco zero de engasgo para ninguém em idade nenhuma. Inclusive, é muito mais comum crianças maiores engasgarem, a hora que a gente já não está prestando atenção só porque não é mais bebê, e está na festinha correndo e comendo pipoca numa idade que é inadequada, rindo e no pula-pula e vai engasgar, né? Então, o engasgo e a cultura, né? Os avós muito preocupados e todo mundo em cima dessa mãe e vai engasgar, engasgar, vem também de histórias de alimentação onde aquela criança não estava com sinais de prontidão. Então, quando a gente começa a pegar a época das avós, bebê com 4 meses já estava comendo, né? Aquela cena clássica do bebê que você empurra a papinha e o bebê faz assim, E que é a raspa, protrusão da língua, né? Aí raspa, manda para dentro, a criança manda para fora. Aí você manda para dentro, manda para fora. Por quê? Porque ainda nem perdeu, né? O reflexo de protrusão ainda não integrou esse reflexo para isso virar função e essa criança conseguir mastigar, né? Então, muitas vezes a criança escorregando também não tinha estabilidade de tronco, porque não sentava. Essa criança escorregando na cadeira, essa comida em algum momento escorria e essa criança tinha ali um evento, um engasgo, né? Então, primeiro, estabilidade de tronco, né? Não ter os reflexos integrados para conseguir mastigar, né? Já são a proteção para a criança não engasgar. Essa criança precisa estar sentada, né? Então, se a gente não vai alimentar numa cadeirinha, aquelas cadeirinhas que as pessoas querem de usar que a criança balanço. está para trás, a gente não come. Deitado, a gente não toma água torta, a gente não faz nada disso. Então, essa criança tem que estar estável, tem que estar ereta, né? E tem que estar atenta ao que está acontecendo, né? Então tem que colocar aquilo na boca, percebendo o que está indo para a boca. Desta forma, a gente está protegendo a criança de um engasgo, porque a gente deixou essa criança pronta. E mais uma vez, a gente tem que ensinar essa criança a lidar com texturas dentro da boca. Porque a avó que batia o feijão, porque fala que não pode comer a casquinha do feijão, senão vai engasgar, essa criança vai engasgar a hora que ela tiver contato com a casquinha do feijão lá na frente. Ela nunca mastigou casquinha de feijão, então ela está engasgando, não é porque o feijão tem casquinha, é porque ela não sabe lidar com uma casquinha dentro da boca, porque na janela de oportunidade de desenvolvimento motor, né, e de fazer o arquivo de texturas, ela não lidou com aquilo dentro da boca. Aí ela vai engasgar realmente. Então não é E culpa é do muito feijão, é a o culpa de risco, não ter entrado em contato. o risco é muito maior, talvez, uma papinha batida, liquidificada, numa cadeirinha de balanço, do que um bebê sentado, autônomo, levando um pedaço de comida na boca. Ai, travou aqui pra mim. Vamos ver se. Ah, voltou. Então eu acho que isso é importante a gente Voltou, para mim lembrar, né? travou. Agora voltou, né? Tá me escutando de novo? Voltou. Tá. Eu acho que isso é Então é importante, isso, porque às vezes as né? pessoas. Os sinais de prontidão são justamente sinais que o bebê está pronto para receber os alimentos e não engasgar. Uhum, isso aí.
Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, ó. Só para complementar, né, que a gente estava falando agora, então é isso, né? É um reflexo, né, um sinal de gratidão o bebê não ter mais esse reflexo, né? Ela perguntou de língua de gatinho, né? Provavelmente seja o... Os sinais de prontidão são, né, não ter mais esse reflexo de protrusão da língua, que é quando você encosta alguma coisa na boca do bebê, ele coloca a língua para fora, né? Lembrar que o reflexo ele é involuntário, então a criança não está fazendo aquilo, a criança recebe um estímulo, que é alguma coisa encostando, e ela vai fazer o movimento. Igual você tem o reflexo de sucção no bebezinho, igual você tem uma série de reflexos. O bebê não controla aquilo. Então, se a criança está brigando com o reflexo ali, se ela não integrou esse reflexo ainda, esse reflexo não virou função, que é a hora que a criança consegue mostrar a língua porque quer, que eles ficam bonitinhos, né? Tudo eles Uhum. mas é porque isso é o quê? Isso é Vamos tirar fotinho. integração de reflexo. Né? Integrou e agora consegue mostrar a língua porque quer. Então ele está lá paradinho e Uhum. pronto, não tem mais o reflexo de protrusão. Ele integrou o reflexo e virou função. Então ele consegue fazer aquilo de forma voluntária, né? É o estabilidade de tronco, que seria o sentar sem apoio. É só imaginar, gente, ninguém consegue sentar para comer na cadeira bamba. Aí você senta a cadeira seca, cadeira... você não vai conseguir prestar atenção na mastigação, né? Então esse bebê tem que ter estabilidade de tronco, curiosidade. Tem. É importante os pés também na hora do aprender a mastigar, né? E a gente vê o quanto as cadeirinhas que a gente Sim, tem disponíveis são ruins nesse sentido, porque os cadeirões, são ruins. a maioria dos cadeirões não tem, é muito alto, né? O apoio do pé. A bandeja normalmente fica numa altura muito alta, né? Que o bebê não consegue nem visualizar o alimento, É, fica a mãozinha né? assim. Então, É igual a gente senta é, numa mesa aqui, gente. É horrível, né? E a eu gente já tive sabe um, eu comer, tive e é um, horrível. eu tive um paciente, o pai de uma paciente minha, que disse que é que nem comer churrasco na mesa de churrasco com uma cadeira de praia. E eu pensei exatamente isso, né? Exatamente. Então, A é gente que já sabe comer ia ficar extremamente incomodado. Imagina um uhum, bebê que está uhum, aprendendo. Aí ele vai ficar incomodado de estar naquela situação e não é, dá. Ou se ele estiver estável, ele vai ficar tá incomodado de estar naquela situação. Então a prontidão é que dá a segurança, não é o pedaço indo na boca, né? Lembrar que uhum, existem os reflexos de proteção das vias aéreas, né? Então o gag é o primeiro reflexo que está mais na frente. Então, se esse bebê enfia alguma coisa muito grande na boca, ali que ele não está conseguindo quebrar, você vai ter a ânsia, esse bebê coloca isso para fora, e eles uhum, nem ligam, continuam comendo, porque uhum, aquilo é um reflexo de proteção. Se aquilo conseguir escorregar um pouco para trás, você vai ter o reflexo da tosse, você vai ter o reflexo de vômito. Então, se essa comida tá, quando a gente fala em pedaço, tá cortada de uma maneira segura, é muito difícil, uhum. tem que passar por um monte de reflexo para realmente causar um engasgo, né? Você não vai Mas dar o aí, tomatinho cereja, isso vai engasgar, vai escorregar, né? Mas e o aí alimento que está ali de forma adequada, textura adequada, com a criança pronta, é a forma que a gente tem de aprender. que é o bebê sozinho, né? Que a gente vê muitos pais levando o alimento inteiro até a boca do bebê, né? Muitas vezes segurando ou levando assim pedacinhos dentro da boca do bebê. E aí a gente sabe que isso sim não é, né? Não é adequado, porque se o bebê tem a capacidade nas mãos de manipular aquele alimento, então se ele já tem a capacidade de manipular um grãozinho de feijão, é porque ele já tem aquela capacidade de manipular o grãozinho de feijão dentro da boca. Mas se ele não tem isso e Exato. eu levo. Coordenação motora fina, né? Dedo e língua. Uhum. Então, isso é aí que estão os riscos do engasgo, né? Então, quando. Por isso que é muito importante o desenvolvimento do bebê, porque isso traz segurança, de que eu sei que ele está apto para comer e se desvencilhar de um engasgo, se for acontecer, né? Exatamente isso.
Tu chega a ensinar a manobra de desengasgo nas tuas consultas? Porque não Sempre. sei se... Sempre. Minha consulta de introdução alimentar é pelo menos 1h30, né? A gente vai caminhar. Já vem, lógico, de outras consultas onde a gente fala do desenvolvimento, mas eu faço questão de detalhar toda essa questão do desenvolvimento, de ensinar a manobra de desengasgo, né? De ensinar a ligar no SAMU, ligar para o serviço de urgência. De vez em quando eu faço uma revisão disso, porque o engasgo não vai acontecer só com o bebezinho, o engasgo pode acontecer em qualquer momento. Então, faz parte, sim, da consulta. No meu Instagram tem vídeo do bombeiro ensinando a manobra de desengasgo para bebê, então vale dar uma olhadinha lá também, que vai ajudar bastante. Mas eu sempre ensino, faz parte da minha consulta de introdução alimentar. Porque é importante, né? Eu tive uma paciente que ela cronometrou quanto tempo ela demorava se o bebê engasgasse na cadeirinha, quanto tempo ela demorava para tirar o cinto, para fazer a manobra. Eu digo, tem que relaxar, porque se a gente vai para a hora da refeição, naquela ansiedade, naquela expectativa de vai engasgar, o bebê sente essa pressão e não fica prazeroso para todo mundo, né? Não Então, fica, bebê é puro neurônio espelho, ele vai ver que tem. Ou isso vale para pressão para comer, isso vale para medo de engasgo, isso vale para qualquer sentimento negativo em relação à comida, ou pressão por performance. Esse bebê tem neurônios espelho, ele vai sentir essa sensação dos pais, e aquilo ali não vai ter aprendizado. Se não tiver gostoso para o bebê, se não tiver divertido, esse bebê não vai aprender. Ele vai fazer associações negativas com a hora da refeição e você pode ter um problema. Cada vez fica mais difícil, né? Cada vez ele vai se recusando mais a comer, né? Tem que ser prazeroso para todo mundo, né? Para o bebê e para a família. Se a mãe tá chorando pelo canto, é porque não tá certo também, né? Porque a gente vê muito não isso. Tá certo. Nossa, Aquela e que momento maravilhoso que a gente ter o olhar para a introdução alimentar como um momento de desenvolvimento do bebê e não como uma hora que essa criança tem que comer quantidade, tem que ganhar peso. 6 meses é a hora que a curva começa a desacelerar. Esse bebê não vai ganhar mais peso do que ganhou com 5 meses, né? Não tem a ver com a introdução alimentar. Esse bebê vai desacelerar o ganho de peso, sim, comendo ou não comendo nada, né? E não tem a ver com a introdução alimentar. Se existir uma pressão para ganho de peso, para performance do bebê, para ingesta de quantidade, está fadado aí ao fracasso de aprendizado alimentar, porque você está perdendo as oportunidades de formar a base sensório-motora dessa criança. E depois é um trabalho, e não é um trabalho fácil de se fazer com uma criança, de tentar resgatar tudo que ela perdeu nessa janela de oportunidade de aprendizado. E a orientação que a gente vê, na maioria das vezes, é justamente tudo aquilo que a gente não quer. Né? Então, tem que começar a reduzir a livre demanda, tem que começar a diminuir as mamadas para esse bebê comer melhor. E aí a gente pensa, gente, é justamente o que a gente está tendo para esse momento, né? O alimento não vem para substituir mamada nenhuma, ele vem para complementar. Né? E as pessoas ainda têm uma ideia de jeito nenhum de que o leite vai atrapalhar, enfim, né? Vai atrapalhar, que o bebê tem que ganhar peso com a introdução alimentar. Não é para isso que serve a introdução alimentar. Olha, essa pergunta eu acho que é uma bem interessante, ó. Né, os métodos, né? Porque a gente tem uma tendência, né? Acho que o ser humano está entrando numa tendência de que tem que ter nome, né? Então tem que saber qual o método que eu estou seguindo e qual é a abordagem que eu vou fazer. Mas na verdade acho que está longe tem que ter nome, né, tem que ter regra. Tá longe. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, né, permitir que o bebê aprenda ter responsividade, né? É lógico que na escolinha
infelizmente, a gente sabe que ali são poucos cuidadores para muitas crianças, eles vão alimentar essas crianças de forma passiva, né? Mas uma coisa não anula a outra. Então, todos os meus pacientes que vão para a escolinha, né? Eu reforço a importância de, então, os momentos que ele está em casa, você vai estimular responsividade, você vai estimular o aprendizado, você vai deixar essa criança colocar a mão, você vai deixar essa criança cheirar, brincar, colocar na boca, cuspir, jogar para cima, fazer o que for, né? Ter o aprendizado que ela deve ter, porque nos momentos de escolinha, infelizmente, essa criança não vai ser estimulada e essa criança não vai ter sua responsividade muitas vezes respeitada, né? Eles são do rápido, né? De uma Mas sopa, sabe, uma mamadeira, né? As creches são assim, né? A mas tu maioria. sabe que eu sempre acho que uma forma interessante assim de trabalhar com a escola é a mãe colocar, né? Claro que a gente não tem como mudar a rotina alimentar da escola, tem coisas que a gente não vai conseguir, mas eu acho que se a mãe consegue pelo menos verbalizar e ter uma conversa com a escola de dizer, olha, eu realmente não estou preocupada em quantidade. Eu realmente, meu objetivo aqui é fazer meu bebê se alimentar conforme ele quiser, porque o que eu vejo? Que nas escolas, muitas têm aquela forçadinha, porque é uma Sim, por necessidade, às vezes, pressão da do mãe, familiar. isso, do tipo, ah, comeu tudo, ah, tá, então tá bem cuidado. Nossa, até repetiu, uau! Né? Então, não é por aí. Então, se a mãe se mostra aberta a isso, a escola também vai se sentir, né, apta a poder dizer, olha, hoje teu filho não comeu praticamente nada, sabendo que a mãe vai receber aquela informação de forma mais ampla, né? E não só Sim. com o conteúdo. Conversa sempre vai ajudar, né? Por mais que seja uma oferta mais passiva, né? Então, outra coisa que eu sempre gosto de repetir é que BLW não é sinônimo de pedaço e papinha não é sinônimo, né? O BLW é você deixar o bebê guiar, a autonomia Aham, do bebê. Você vai dar o alimento e não vai interferir. Você pode, é. inclusive, dar um purê em formato de papinha para essa criança Uhum, comer sozinha. E ela vai uhum. enfiar a mão, vai fazer bagunça e vai lamber os dedos e ela está E fazendo é isso aí. BLW com É um isso purê. aí. Então é não interferir. Então pouquíssimas pessoas fazem BLW, porque a É. maioria vai dar uma ajuda para a criança, o que eu acho válido. A gente tem que respeitar o aprendizado, a gente tem que ajudar uma criança que está aprendendo, a gente tem que dar o exemplo, né? Sem ficar preso com o método. Uhum, Mas entender que às vezes na escolinha eles não serão tão responsivos, né? E a gente colocar todas essas ideias, né? Chamar para conversar. Tem escolas e escolas, mas conversa eu uhum. acho que é sempre o caminho, e mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja do jeito que a gente faria em casa, a gente tem em casa, né? Final de semana eu tenho tempo, eu vou investir nesse Uhum. aprendizado, não na criança comer, enfim, né? Vou respeitar mesmo fome e saciedade, vou ajudar essa criança. Perguntei de um dos teus últimos stories, que era, eu não sei qual era a pergunta que tu respondeu, mas era tipo, pega o Uber, né? Tipo, foge, porque não tem lógica nenhuma, né, Perola? Por quê, né? Gente, Não tem... não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Não tem, né? Acho que é importante, assim, a gente também se dar por conta que a gente também tem que ir atrás, estudar um pouco, né? Enfim. Exatamente. Ó, A essa a gente também já... preparação é a gente estar ajudando essa criança no desenvolvimento, estar observando o desenvolvimento, deixar ela explorar as texturas, pôr a mão na boca, chupar o dedo, tudo isso que as pessoas estão falando que não é para fazer, né? É, Ter reflexo de Moro até integrar. Então, tudo isso que as pessoas não querem que o bebê faça já é a é preparação uma para a coisa. introdução alimentar. Isso é a real preparação. É uma Tu criança falou, que integra bem os reflexos, é uma criança que tem oportunidade de explorar e que tem oportunidade de pôr a mão na boca. Essa é a preparação para a introdução alimentar. tu falou agora e eu lembrei daquelas redinhas, né? Que as pessoas insistem em usar para É, colocar fruta dentro ou colocar carne para ficar chupando. Aquilo é uma invenção totalmente sem, né? Pensando em todas essas habilidades que o bebê vai desenvolvendo, aquilo é um atrapalho, porque tu vai estar ensinando o bebê
a chupar o alimento, o caldinho, e aí quando tu for dar o alimento inteiro, talvez tu vai prejudicar, tu vai, né? Pode o bebê se enganar Exato, a e criança não fez o arquivo das texturas do pedaço e ela não vai saber o que fazer com aquilo dentro da boca. eu também, né? Que é a questão dos prematuros, né? Da introdução alimentar. Se você quer complementar Isso. alguma coisa. Não, acho que a gente falou bem, né? A questão do prematuro é uma É, avaliação bem feita, idade corrigida se, né, necessário. Vai ser necessária para a maturidade intestinal, né? A gente, aos 6 meses também esse intestino está pronto para receber os alimentos, né, e fazer tolerância. Então a gente vai sim. respeitar ali dentro do possível a idade corrigida, sim, observando sinais de prontidão do bebê e se ele não tem nenhuma outra questão, não foi um prematuro extremo, uma criança que não tem questões Uhum. sensoriais para a gente resolver, consegue mastigar, consegue respirar bem, né? Tem muita coisa aí que a gente, né, tem que avaliar quando falamos de prematuro. Olha, Não dá para agora generalizar, não. a gente está chegando no fim, né? Porque, né, não é à toa que a tua consulta leva 1h30, né? Que a minha consultoria também vai por esse tempo, porque tem muita coisa para conversar, né? Mas eu acho que o nosso grande recado aqui, acho que foi, a gente conseguiu passar, né? Que foi justamente o olhar além daquele padrão, né? É, que se tem como automático quando se inicia esse momento, né? De se preocupar muito, muito só no que pode, o que não pode, e se esquece o como, né? E se esquece o que observar nesse momento, que às vezes é mais importante, né? Ou tão importante. É mais importante, né? É o mais importante. Você acha que vai fazer diferença se começou pela fruta, começou pelo. Isso tem menor relevância, né? É, Tanto isso faz, aí. começou pelo fim, não Eu importa, acho tem que é que ter o importante. aprendizado. É, o que começar é algo muito cultural, né? Então, em cada Cultural. país, em cada região, a gente vai ter culturalmente um alimento de início, né? Então, não está errado, né? Não que seja errado começar com as frutas ou que seja errado. Não existe esse certo e errado. Mas eu acho que é a gente tirar o peso disso, né? Porque tem toda uma expectativa diante dessa introdução. Então, né, uma compra especial para o bebê, um alimento especial, uma fruta, né, perfeita para aquele bebê, que não é isso que vai fazer a diferença nessa caminhada toda. Né? A introdução alimentar não é só até 1 ano. A introdução alimentar a Aprendizado vida, alimentar é a né? infância inteira, com todos os seus, né, detalhamentos e evoluções cognitivas. Então, a criança vai comer brócolis muito bem com 7 meses e com 2 anos vai falar que não quer porque parece árvore. E lá na frente, né, cada passo que a gente dá no desenvolvimento vai interferir nas outras nos outros aspectos da vida dessa criança. Então, quando ela evolui alguma coisa cognitiva, muda o que ela estava fazendo na alimentação, muda o É, sono, muda. Então, tá tudo interligado. E se a gente não é. enxerga que o desenvolvimento não é linear, né? Que a gente tem que dar oportunidade para a criança atingir o seu potencial máximo, né? E uma introdução alimentar bem feita está fazendo isso, está fazendo com que essa criança atinja potencial, né? De base sensorial, um comedor com pensão alimentar. Não é para comer XY, para É, engordar, não serve para isso. é isso aí. É isso aí, porque a gente tem que mostrar para as mães esse outro lado da introdução alimentar, né? Então, foi muito, né? Acho que todo mundo adorou, né? Acho que teve aí, não consigo acompanhar todos os comentários, porque se eu tô lendo, eu não Não, tô subi conseguindo. muito, eu também, mas não tô conseguindo. Nunca consigo, eu fico Eu perdida com as também não. letras, falar, meu Deus. Aí tu começa a ler, já passado. A gente não respondeu as perguntas de todo mundo, né? Mas a gente, tanto né, a Pérola quanto eu, seguidamente, a gente abre ali, acho que tu abre quase diariamente, né? As tuas caixinhas ali.
Eu não consigo dar. Agora na pandemia eu estou conseguindo abrir, porque o posto está bem vazio, eu consigo abrir de manhã e responder. Com a pandemia, estou É, conseguindo um pouquinho mais. e a Sempre gente tento tá. dar essa visão do desenvolvimento, não só para a introdução alimentar, que eu acho que isso é a grande, né, eu falo, a grande informação que eu posso dar, que a maioria das pessoas não tem acesso, esse olhar para o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos. Aí vai entrar sono, vai entrar, enfim, alimentação, tudo, tá tudo interligado, é tudo a mesma coisa. Eu vi alguém antes É que o bebê. comentou que era para maratonar lá no Instagram, e eu acho que é isso aí mesmo, né? Quando a gente está querendo saber de algum assunto, é ler, é se informar, é ver as diferentes visões, até que a gente acha aquela que a gente pensa, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui tem né, um por trás, e eu acho que é aí que a gente consegue, né, se assegurar mesmo, né, do por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo com o nosso bebê, né. Então, acho que isso é muito importante, porque a mãe escuta né, todos os lados, mas ela tem que estar segura daquela decisão que ela está tomando. Pérola, eu quero te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade de tirar aí uma hora, né, que quase foi sábado, né, me enganei na propaganda lá, quase deu um susto. Eu mandei a propaganda para Pérola sábado com o dia de sábado. Ela disse, ai, me deu hoje. Ai, a gente faz dando mamar para um, correndo atrás de outro, e aí sai essas peripécias aí na propaganda. Mas que bom que deu certo, fico muito feliz. E queria te agradecer mesmo, né? Porque eu acho que é muito importante, assim, acho que o papel do pediatra nesse momento, assim, tem um peso muito importante. E que bom que a gente tem pediatras como você, assim, né? Que tem esse olhar bem mais amplo para o bebê e para a criança, né? Agradeço muito, porque é um assunto que nem eu falei que eu amo de paixão, e sempre que eu posso passar esse tipo de informação, eu fico muito, muito, muito feliz que essa informação se espalhe cada vez mais e que as pessoas olhem para a criança, né, olhem para o desenvolvimento, tenham muita empatia, se coloquem no lugar do bebê aprendendo, que as coisas Uhum. ficam mais leves dessa Uhum. forma. Ai, que legal. Então tá, uma boa noite, então. Se está frio aí, aqui tá friozinho hoje. Agora, Tá tomar um frio. chá Aqui de quente. noite tá bem friozinho. Uhum. Então tá. Uma boa noite, obrigada para todo mundo que nos assistiu. Vai ficar gravada no IGTV lá, então para quem não conseguiu assistir, também vai ter a oportunidade de assistir em outro momento. Boa noite, Então gente. tá. Obrigada aí Beijo. para quem Obrigada, mandou Pérola. pergunta, quem esteve por aqui. Então tá. Um beijão. Obrigada.